Em 99 eu estava filmando Brava Gente Brasileira, que é o primeiro, que é um longa da minha mãe, o terceiro longa de ficção da minha mãe. E a gente estava no interior do Pantanal, no Forte Coimbra, que é onde se passa a história do Brava Gente. E nesse forte tem uma vila de moradores e o cemitério dessa vila é fechado, por ordem dos militares. E desde então me fascinei com a ideia de querer fazer uma história sobre um cemitério fechado, como esse conflito de geração se dá, mas especialmente como o encontro de geração se dá. Assim, acho que o filme, ao colocar esses dois parâmetros tão distintos, na verdade eu acho que eu estou muito mais buscando os pontos de encontro entre os dois, assim, o ponto de encontro entre o velho e o jovem, o ponto de encontro entre uma pessoa que vive numa cidade interior e uma pessoa que vive numa cidade grande, enfim, tem uma série de buscas de similaridades. Esse programa é dedicado às mães, diretoras, produtoras, câmeras, técnicas de som, atrizes, essas mulheres que movem o cinema brasileiro sem deixar suas crias de lado. Como a figura da mãe é representada em nosso cinema? Amorosa, dura, carinhosa, neurótica, inspiradora, e o que acontece quando mãe e filhos dividem o set. Estamos assim juntas, trabalhando em todas as etapas do filme. Então isso tem um lado, claro, que temos algumas dificuldades, divergências. Samba! Minha mãe contou histórias a vida inteira. Aquilo para mim fazia parte da minha mãe. Não eram histórias nem de cinema, nem de literatura, nem nada. Né? Era uma coisa, um componente natural da minha vida. E depois, muito admirado, virou-se e disse: Antonieta, então não é que é mesmo verdade? Todo mundo fala que o tempo na cadeia ele passa em câmera lenta. E lá, ao contrário, elas falavam aqui o tempo voa com os bebês. Nina, viu? A Nina, olá, Nina, olá, Nina, olá, olá, Nina. Tem isso e muito mais hoje aqui na sua revista do cinema brasileiro. No cinema existe a maravilhosa possibilidade de se contar uma história pessoal de uma maneira universal. É isso que Oswaldo Caldeira realiza em Histórias de Alice. Partindo de sua história familiar, ele recria a busca de um filho pelo passado de sua mãe. E nessa procura, o filho encontra um outro sentido para a sua vida. Então, Dona Alice... Ai, meu filho. Ai, que saudade, mãe. Avisaste, pegaste um Preciso avisar. susto. Eu fui convidado para o júri do Festival de Brasília. Isso era 1985. Eu morava no Rio, minha mãe morava em Belo Horizonte e eu tinha que ir a Brasília e resolvi passar por lá. Aí me lembrei que minha mãe contava histórias muito boas, muito interessantes e tal. Então eu peguei um gravador, comprei uma fitinha, cassete naquela época, parei em Belo Horizonte, comentei isso com a minha mãe, ela ficou muito surpresa, né? Histórias que eu conto e tal. E fui para Brasília e falei, na volta eu gravo. Aí que vem a parte dramática, né? Que eu estava em Brasília, recebi um telefonema que minha mãe tinha falecido. Uma coisa, parece coisa de cinema mesmo, né? Um absurdo total. Aí eu, voltando, né, para Belo Horizonte, vi lá a fitinha, né, em cima da mesa, aquela coisa, a fita silenciosa, né? Quer dizer, eu não... Porque minha mãe contou histórias a vida inteira. Aquilo para mim fazia parte da minha mãe. Não eram histórias nem de cinema, nem de literatura, nem nada. Né? Era uma coisa, um componente natural da minha vida. Aí, diante daquilo, né, com o tempo, não foi de imediato, é claro, né? Com o tempo, me foi surgindo essa ideia de um cineasta, né, que resolve sair em busca das histórias da mãe dele, as histórias não contadas. Ah, mas quais histórias, filho? Já não me lembro de nada. Poxa, suas histórias, mãe. Das uvas no parreiral, do orvalho refletindo nas ramadas, a tua infância, o cheiro da tua terra. Tá lembrando agora, né? A minha mãe era filha única.
E meus 4 avós eram portugueses, né? Mas o pai do meu pai, meu avô paterno, ele veio para o Brasil, enriqueceu, voltou a Portugal. Então, meu pai era brasileiro, mas conheceu minha mãe lá em Portugal e se casou com ela lá. Depois eles vieram para o Brasil. Meu pai tinha 10 irmãos, então a minha vida foi cercada por portugueses morando no Brasil. Nesse momento em que a minha mãe faleceu, todos também, aos poucos, foram falecendo. Então, vamos supor, aquela diáspora portuguesa pela qual eu era cercado, né, desapareceu de repente. E isso é que fez realmente a ideia amadurecer de vez. Então, quando eu resolvi ir a Portugal, porque isso foi uma coisa longa, fazer uma pesquisa em torno disso, né, eu já estava aí procurando todos os fatos familiares. E todo dia, a minha mãe fazia a mesma pergunta que me deixava numa crise existencial. Queres ir ao Minas Ténis ou à Praça da Liberdade? Aos dois, mãe. Tem café? Tinha de manhã. Perdi nada. Você não tem nada para perder, minha filha. Não tenho mesmo, mãe. Não busco sal, não salgo peixe, não faço filho. Filho você faz, só não deixa nascer. Mas não faz falta também? Mirinho aí já são quantos, Mirinho? Como é trabalhar com a própria mãe em um filme? Como isso facilita ou dificulta o processo? Helena Inês se uniu às filhas para filmar a continuação de O Bandido da Luz Vermelha, clássico, dirigido por Sganzella, marido de Inês e pai das meninas. Uma espécie de homenagem ao pai, mas também um processo muito peculiar de colaboração entre mãe e filhas. Luz nas Trevas será lançado esse ano nos cinemas. Eu senti a necessidade cultural muito clara, não era pessoal, de trazer esse roteiro, esses diálogos extraordinários e essas cenas inusitadas desse roteiro, trazer para o público. O Bandido da Luz Vermelha é incrivelmente atual e foi um filme rodado em 68 numa ditadura militar. Imagine o Luz nas Trevas. Quando eu soube que ia fazer a Jane, tem o mesmo nome do personagem que a minha mãe faz no Bandido da Luz Vermelha, Janete Jane, é óbvio que tem uma mistura de emoções e sensações. Tem alegria, primeiro, que é uma honra, enfim, todos os atores que participam desse projeto, a dimensão, a continuação do Bandido da Luz Vermelha, enfim, o que é esse filme, que eu acho que o que ele está se tornando e o que vai se tornar, acho que vinha mais dos outros do que de mim, essa responsabilidade. Olha lá, brincadeiras, alguns amigos, alguns críticos, jornalistas brincavam com isso, mas eu acho que eu fui pelo caminho melhor. Temos algumas dificuldades, divergências, mas também, por um outro lado, isso também nos possibilita uma autonomia, uma libertação também talvez da indústria cinematográfica, de outros esquemas, você depender de outras pessoas. Então eu acho que também trabalhar em família também te dá uma autonomia, uma libertação, ao mesmo tempo que também tem algumas limitações. Complementando, né, o que a Sinai colocou, eu acho que é muito por aí. Eu já tive uma outra experiência, porque segui a mesma profissão que a minha mãe. Ela sempre foi muito incentivadora desse caminho, nova. Eu tinha uma certa dúvida ainda se seria isso mesmo que eu queria. E ela dizia, não, veja. Muito num caminho também do autoconhecimento, de verdadeiramente se descobrir, né? Que fosse uma coisa essencial para mim, não uma necessidade por A ou B, ou para satisfazer, ou por terceiros, ou por... Sim, algo que viesse de dentro para fora. E aos 19 anos eu tive essa certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida e que seria esse universo que eu abraçaria de corpo e alma verdadeiramente. E ao mesmo tempo, muito próximos e muito acolhedores, eles têm, no caso meu pai também, esse olhar crítico.
que é uma coisa muito boa, que eu aprendi a desenvolver, assim. Quando eu falo do Luz nas Trevas, ou quando eu falo de qualquer outro trabalho que eu faço, que eu participei, eu olho com esse olhar afetivo, mas também um olhar crítico, o olhar que consegue observar as falhas, as dificuldades, o olhar também quando você consegue reconhecer a qualidade daquele trabalho, a obra, o que se tornou, independente de você estar associada a ele ou não. Então isso eu tenho também com eles. Quando eu realmente digo o que Luz nas Trevas é um grande filme, eu digo porque eu acredito nisso. Sempre tive vontade de acertar. Me too, bola! Não foi assim que eu ensaiei para morrer. Não foi assim que eu ensaiei para morrer. Não é toda uma representação. Ele ensaiou, não foi assim. Ele contesta e não viu, ele diz, não vi o filme que fizeram sobre a minha vida. Ele se coloca todo como uma novidade, alguém que está ali para ser transformado, né? E o que acontece com ele? É um personagem de transformação. Sigo sozinho. Faço os pecados. Você sabe que filme é esse? E ela deu o bolo que já... Não, fora os corinhos que foi eu que dei do meu estoque. Só faltava pagar por essa merda de nada. Todo mundo... Oi! Pelo amor de Deus, né, filho? Até que enfim, ó. Não! Gente, o Dani chegou! Chegou! Fazer uma laranjada pra tu. O amor de mãe em um lugar de angústia e desilusão. Leite e Ferro é um documentário que mostra a rotina das mães que amamentam seus filhos na cadeia. Como essas mulheres lidam com essa situação. A ideia de fazer o documentário Leite e Ferro, ela apareceu logo depois do nascimento do meu filho Pedro, que hoje tem 9 anos. A amamentação foi o momento mais bacana que eu achei de todo o processo da maternidade. E aí eu queria explorar o outro, como isso poderia acontecer numa situação extremamente radical, tanto física quanto psicologicamente. Daí eu fui fazer esse documentário num centro de reclusão de mulheres que ficam com os filhos após o nascimento deles, na fase de aleitamento. Vamos chupar cabelo? Tava desenhando. Vamos descer, vamos, filho. Mamãe, pega só uma fralda, qualquer coisa pra te trocar. Não dá nem tempo de nada. Eu acho que essa questão de vivenciar a maternidade dentro do cárcere, assim, acho que elas ficam super mães nesse período que elas podem, porque não existe nada além do bebê. Então, não existe uma casa para cuidar, outros filhos, não existe um marido, não existe alguma relação outra social ali. Então, acho que elas passam por um momento de aprofundamento com aquelas crianças e de apego muito forte. Todo mundo fala que o tempo na cadeia ele passa em câmera lenta. E lá, ao contrário, elas falavam aqui o tempo voa com os bebês. Quando eu fiz, elas já ficavam de 4 a 6 meses. Agora elas ficam no mínimo 6 meses, claro, 2 meses a mais para esse vínculo mãe e filho, para a questão do aleitamento, da saúde do bebê, eu acho importante. Mas eu acho que essa ruptura após 6 meses, porque assim, quando as crianças não têm família e vão para um abrigo, ninguém vai levá-las para ver as mães. Então, assim, eu acho que existe uma ruptura de um laço e que depois pode ser que nunca mais seja reconstituído isso. O mundo fez, eu vi o teu olhar em minha direção, clamando. Uma coisa que aconteceu muito bacana, que o filme está envolvido, é uma ação contra o estado de São Paulo,
que ela foi organizada por um grupo de pessoas ligadas aos direitos humanos, e o filme entrou como uma prova de que as mulheres dão à luz algemadas. Então eu acho que, sem esperar essa questão social, o filme conseguiu cumprir um papel dentro disso, e para mim é extremamente importante. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Oh, oh. Mama, meu filhinho. Mamãe tá aqui com você, viu? Ela é uma cineasta brasileira que faz do seu cinema um lugar da memória e da transformação. Lúcia Murá lança o filme Uma Longa Viagem, que foi o grande vencedor no último festival de Gramado. E nos conta como é ser mãe da também cineasta Júlia Murá. Vamos falar de Uma Longa Viagem, que está estreando. Isso. E... É 11 de maio. 11 de maio. Falar desse filme, eu tô curiosíssima pelo filme. Me conta, Lúcia. Uma Longa Viagem é um filme que surgiu de uma maneira muito dura, né? Porque é um filme extremamente pessoal. E ele começou a ser feito sem ser feito para ser um filme. Ele começou a ser feito porque o meu irmão médico, Miguel, que era meu irmão, nós somos 5 filhos, dos 5 filhos, 3 cresceram, eram os 3 mais jovens, que chegaram à adolescência nos anos 60, e, digamos assim, puseram tudo de cabeça para baixo, né? Uma família tradicional de classe média. E o meu irmão Miguel morreu repentinamente de infarto, foi muito duro, a gente não sabia o que fazer. Quantos anos? 57 anos. Então, foi uma coisa realmente inesperada e muito dura mesmo, né? Lidar com isso. Sim. E como nós 3 éramos muito unidos, quer dizer, eu, Miguel e o Heitor, na ocasião eu fiquei meio sem saber o que fazer, eu tenho câmera, em suma, sou cineasta, essas coisas, e virei para o Heitor era uma pessoa assim, que naquela época dos anos 60 tinha viajado durante 10 anos pelo mundo, como um hippie, assim, total, entendeu? Quer dizer, da maior radicalidade possível, imaginada, drogas, rock and roll, tudo que você pode imaginar. E eu virei para ele e falei, Heitor, vamos registrar aquela experiência e tal. Ele falou, legal e tal, vamos lá registrar, porque eu queria deixar isso para os meus sobrinhos. Começou assim, de uma forma... Caseira mesmo. Caseira mesmo, só que com equipamento profissional. E para eu fazer essas entrevistas, eu pensei, vou pegar as cartas dele. Durante esses 10 anos, o Heitor nunca deixou de escrever para a família, ele era profundo. Quer dizer, foi a coisa, aliás, que eu acho que permaneceu, que fez com que ele permanecesse lúcido pelo resto da vida, entendeu? Apesar de todos os problemas, todas as sequelas, foi essa ligação. Porque toda semana, praticamente, ele mandava cartas para a família. E ele foi para Londres, aí começa a história toda, né? Na verdade, ele foi para Londres porque os meus pais estavam apavorados, viviam uma ditadura no Brasil, eu tinha saído de casa para começar a resistência armada, tínhamos me juntado a uma organização guerrilheira, e ele e meu irmão, quer dizer, o Miguel era muito ligado, mas o Heitor tinha mandado umas cartinhas para mim na clandestinidade, disse, não, só estou esperando me informar para me juntar a você e tal. Meus pais falaram, menos um, mandamos esse para Londres. E Heitor, aos 18 anos, chega em Londres, assim que se forma no Santo Inácio. E chega em Londres, só que isso, logo depois eu sou presa, aquele caos no Brasil, todo mundo é preso, tortura e tal, mortes de amigos. E ele, por sua vez, em Londres, cai em swing em London. Quer dizer, então, que era outra loucura, entendeu? Então, os meus pais, tentando protegê-lo, jogaram num dos ambientes mais loucos daquela época, né? Bilpin, setembro de 77. A coisa mais preciosa que possuo nesse momento é a minha liberdade. É a certeza de poder sair de qualquer quebrada sem ter que dar satisfação à persona. Não a venderia por nada desse mundo. Bem, retiro o que escrevi, pois, como dizem, todo homem tem seu preço, mesmo apesar de eu não estar à venda. Era uma correspondência muito louca, porque era muito demorada, né? Mas muito literária. Sim. Quer dizer, então, quando eu descobri isso tudo, falei, poxa, e ao mesmo tempo, com toda a dor da morte do Miguel e tal, eu falei, eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever um roteiro que era a história de nós 3. Eu tinha um arco que aquelas cartas faziam, que era o arco de um jovem extremamente ingênuo, que foi para Londres aos 18 anos de idade,
Até 10 anos depois, uma pessoa profundamente angustiada, né, em função de toda essa vivência, numa busca incessante, muito místico, né, que ele teve uma busca muito grande na Índia e tal, por gurus e tal, muita droga, e esse arco era incrível, e esse arco só um ator pode fazer, quer dizer, eu falei, não, quer dizer, não é uma questão de leitura, é uma questão de interpretação. E aí veio um desafio muito grande, eu acho, para o Caio também, foi quando nós dois... Eu acho que o Caio foi fantástico, o trabalho dele no filme é lindo, eu acho que ele teve 2 decisões incríveis, que eu digo que só os grandes atores fazem essas decisões. Ele não pegou, né, saiu, ficou estudando o roteiro, foi pro filme. Ele virou assim e falou assim, primeiro eu quero conhecer o Heitor, eu quero saber quem é essa pessoa, aí foi lá e tal. E segundo, eu quero os originais. Muito bom. Né? Então, com isso, ele fez um trabalho que é um trabalho muito profundo, entendeu? Aí é lindo também, porque tem uma coisa familiar maravilhosa, porque tá também com a tua filha, que hoje também é cineasta, dentro de um... Que vai lançar um filme em junho. Qual, hein? Vai lançar o filme Premia 10. Não, o que tava no festival. É, o que tava no festival. Tá bom. Mas, e trazendo pra cá, e ter ela ali dentro, editando o que a cena pede, né? Isso é muito legal. Não, foi um processo muito diferente. Pra você ter uma ideia, a gente começou o filme pela edição. Aí foi uma decisão um pouquinho lá no meio do caminho, quando eu pensei assim, bom, como é que eu vou fazer essa relação do ator com esses lugares, né? Aí eu falei, cara, eu não quero usar croma, eu não queria uma coisa assim mais... E aí quer dizer, na verdade, eu me inspirei num curta-metragem que eu gosto muito, chamado Super Barroco, em que eles usavam front projection, back projection, e usaram. Eu falei, cacildo, isso é legal, entendeu? E aí, a partir daí, a gente começou a pesquisar. Aí foi uma pesquisa mesmo, pesquisa técnica também, porque era uma parafernália no estúdio, né? Pergunta ao cara. Era uma parafernália, a gente tinha câmera, tinha equipamento de som, aí tinha um laptop, porque a gente, nessas projeções, a gente, além de ter tido todo um trabalho de pesquisa, além de todas as projeções terem sido editadas por cartas, por situações, a gente achou que era importante a gente ter aquilo em aberto. Então, estava a Júlia, minha filha, que foi quem fez as edições, criou as projeções e tal, a partir do material pesquisado, com o laptop, com o Final Cut, editando quando era necessário na hora. Mais um projetor. Então, quando dava problema eletrônico, era uma loucura, entendeu? Mas ela contracenou com o Caio. Sim, a ideia foi essa, né? A gente foi vendo e experimentando coisas. E você é avó. Aí tá perfeito, né? Pronto, né? Você vai ser avó, cara. Pois é, a Júlia tá grávida e... Além de ter feito um filme... Um filho também. Tá fazendo uma filha. Uma filha. Mais uma mulher. Que lindona, cara. Deve ser muito bom. Eu sou louca pra ser avó, cara. Deve ser muito bom ser avó. Eu também acho. Todo mundo fala que é maravilhoso e tal. Você só tem direitos, como é que é? Você não tem nem dever, só tem direitos. Só direito. Toma, que me entrega ali. Ah, bom. Então volta logo pra falar do próximo. Obrigadíssima. Linha de Passe, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, foi lançado em 2008. O filme conta a história de Cleusa, uma doméstica, mãe solteira, que luta para criar seus 4 filhos. A figura paterna é inexistente no filme. Reginaldo é o único negro entre os filhos e tenta obstinadamente encontrar o pai. Dario insiste já aos 18 anos em se tornar jogador de futebol. Dinho busca refúgio na religião. O mais velho é Denis, que se esforça para manter o filho, fruto de uma gravidez indesejada. Para Walter Salles, o filme é o retrato de um país fraturado. A linguagem do filme flerta com a documental, incorporando a pulsação da cidade de São Paulo, trazendo a realidade em volta do set para a narrativa do filme. O filme foi um grande sucesso no Festival de Cannes, em 2008, onde Sandra Corvelloni ganhou o prêmio de melhor atriz por sua personagem, Cleusa. Será que não tem homem nessa casa pra desentupir essa porra dessa pia? Nesse programa, mostramos diferentes maneiras como o cinema brasileiro representa a figura da mãe. Você lembrou de alguma que a gente não mostrou? Então vai lá na nossa página e nos conte que cenas desse tema são inesquecíveis para você. E semana que vem eu volto com muito mais novidades aqui na sua revista do cinema brasileiro. Esse limite entre documentário e ficção hoje é uma coisa tão fluida, né?
E particularmente no meu trabalho, como eu fiz documentário, faço ficção, faço os dois, entendeu? Eu uso muito documentário na minha ficção, na chamada ficção, entendeu? Óbvio que se eu não tivesse experiência de ficção, eu não poderia ter feito esse filme com tanta tranquilidade, entendeu? De chegar a chamar o Caio, a gente inventar isso tudo, ir pro set pensando, pô, vai contracenar com uma projeção, entendeu? Incrível isso.